O CBN Vale primeira edição e de volta já com o nosso próximo convidado, gentilmente atendendo a reportagem da CBN São José dos Campos, o Edson Pinto, diretor executivo da Foresp. A Foresp, que é a Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo. Edson, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN São José dos Campos. É um prazer recebê-lo. Muito bom dia, Edson. Perdemos aqui o som, né? Não está chegando o som do Edson aqui para nós na CBN São José dos Campos. E o Edson foi convidado para falar sobre direitos e deveres dos clientes, né? É que nós recebemos, né? Foi muito interessante, nos últimos dias viralizou um vídeo, né, nas redes sociais, uma briga entre um cliente e o dono de uma padaria, após o cliente utilizar um notebook no estabelecimento. E aí criou-se aquela discussão, né? O que é de direito, né? O que é de dever, tanto, né, por parte do cliente como também do empreendedor, para a gente poder entender como funciona. Eu acho que tudo é uma questão de bom senso, é uma questão de se conversar, de entendimento. Hoje, né, na forma com que a tecnologia ela está, né, no nosso meio, no nosso dia a dia, é impossível, né, a gente entrar em algum estabelecimento e não ver alguém mexendo num aparelho celular ou no notebook. Ô Edson, eu acho que agora o contato foi restabelecido. Me ouve bem, Edson? Bom dia mais uma vez. Bom dia, eu ouço você bem, você me ouve? Estou ouvindo, está chegando. Muito obrigado pela atenção aqui com a CBN, viu, Edson? Sempre um prazer atender você e a todos os seus ouvintes. Eu falei agora há pouco aqui sobre um caso, né, que viralizou um vídeo, a gente já vai mostrar depois, né, para o ouvinte CBN, mas eu quero aproveitar justamente esse momento porque eu sei também que você tem uma agenda repleta nesta terça-feira e aí fala-se muito, né, sobre direitos e deveres de clientes, né, e também dos empreendedores. Logicamente, você tomou conhecimento desta briga entre o cliente e o dono de uma padaria após o uso do notebook no estabelecimento. Que comentário você pode fazer a respeito disso? Bom, as imagens que nós tivemos acesso são lamentáveis, né? E a federação gostaria de estabelecer duas premissas, né? Primeiro, que nós somos contra qualquer tipo de violência, seja física ou verbal. Isso é desnecessário, como você falou muito bem na abertura, é bom senso, né? Mas as autoridades estão investigando o caso, que claramente é um caso isolado, né? Não é assim que nós gostamos de atender os nossos clientes, né? A outra premissa é que é um prazer para nós atender os nossos clientes enquanto eles fazem uma reunião, seja uma reunião pessoal, seja uma reunião de trabalho, enquanto se alimentam. Não tem problema nenhum em relação a isso, né? Então, eu acho que chegar ao ponto de proibir o uso de celular, de tablets, de notebooks, eu acho que é desarrazoado, é desnecessário, né? É importante que haja um equilíbrio. Nós observamos, né, que durante a pandemia, isso acelerou o processo do home office, né? E com o fim da pandemia, as pessoas procuraram, então, um espaço, um local adequado para continuar fazendo essas reuniões, mas fora de casa, no outro ambiente, né? E os consumidores acabaram encontrando nos nossos estabelecimentos um ambiente tranquilo, com internet com velocidade adequada, com mesas, com cadeiras, com serviço de garçom, com sanitários limpos, muitas vezes com estacionamento, com o uso de energia elétrica para carregar as baterias, né? E isso, para nós, oferecer isso como uma cortesia, como um adicional do nosso encantamento do cliente, é um prazer, é um orgulho e não tem o menor problema em relação a isso. E tem um detalhe muito importante, né, Edson? E você citou aí, é algo que atrai ainda mais, né, o cliente, né? O cliente ele vai se sentir confortável tendo a oportunidade, possibilidade de também desfrutar desta questão da tecnologia hoje, porque hoje ninguém vive mais sem o celular. De repente um Wi-Fi, como você disse, uma bateria, lá, né, uma tomada para carregar o celular. É um caso, e eu tenho certeza absoluta, e eu concordo plenamente com você, foi uma exceção. Foi um caso
atípico. Eu tenho amigos, né, que trabalham nesta área, neste setor, neste segmento, e eles realmente ficaram até impressionados com o que eles viram, porque foi algo que foge da curva por completo, né, do trabalho que é desenvolvido por vocês aí na federação e por todos os profissionais e empreendedores da área, não, Edson? De fato. Agora, se a gente puder, né, então, aprender com os erros, né, e observando e sempre buscando evoluir, né, então, como eu fiz na abertura, na apresentação inicial, então, o uso dos nossos estabelecimentos para esse tipo de atividade, pessoal ou laboral, não tem o menor problema. Os problemas começam quando há um abuso, né? E os nossos estabelecimentos não são empresas de coworking, não são escritórios de locação, são empresas que se destinam à alimentação in loco, né? Então, quando alguns clientes, às vezes, exageram, unem grupos grandes de pessoas, juntam mesas, não há um consumo respectivo daquelas horas que se está utilizando, passa do número de horas, né, que seja razoável, especialmente entre 11 e 15 horas, é um horário do almoço, é um horário em que a rotatividade das mesas e aquele direito que o cliente tem de fazer uma reunião ligeira de trabalho, ele cessa quando um outro cliente está em pé, aguardando uma mesa para se alimentar. Então, é por isso que a gente pede o bom senso de todo mundo, para que a gente não precise chegar ao extremo de tomar algumas atitudes, não como esse senhor, infelizmente, tomou, mas de não disponibilizar a senha do Wi-Fi, não permitir o carregamento, né, na energia elétrica do estabelecimento, passar, inclusive, a ter que cobrar algumas taxas quando o período da reunião exagera e está claro, nítido, que aquele encontro não é para se alimentar, é para uma reunião de trabalho. Para esse tipo de reunião mais longa, mais demorada, a pessoa sabe que vai receber algumas pessoas e que não vai haver um consumo respectivo, é sempre bom conversar com aquele estabelecimento e saber se ele é amigável para esse tipo de atividade, saber os melhores horários e, se houver alguma restrição, respeitar ou procurar um outro estabelecimento que não se incomoda, que não tem esse tipo de restrição, porque nós temos estabelecimentos para todos os gostos, para todos os tipos de clientes. E é fundamental que haja esse tipo de bom senso das duas partes, né? Do cliente, do empreendedor. Você citou aí, eu só quero uma pergunta assim que eu acho que é interessante, né? Com relação às regras, né? Existe, logicamente, leis que são e devem ser obedecidas a todo momento, é fundamental para uma sociedade organizada. Nessa questão de deveres e obrigações, né, de clientes, empreendedores, na questão da utilização de equipamentos, como você disse aí, fica lá numa mesa reunido um grupo, não tem o consumo. Existe alguma lei específica, existe alguma regra específica ou existe a variação e a determinação do proprietário do estabelecimento para estas regras? Não existe nenhuma lei específica sobre esse caso, né? Para o empreendedor, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? A lei não proíbe que ele estabeleça nenhum tipo de regramento dentro do próprio estabelecimento. O que o cliente tem, o que o empresário tem que fazer é sempre, quando ele estabelecer algum tipo de restrição, tem que informar de forma clara, objetiva e ostensiva, para de forma nenhuma constranger o cliente, né? E mesmo com essa informação clara e objetiva, se o cliente desrespeitar aquela regra, nunca partir para grosseria, né? Sempre uma conversa, eu acho que é suficiente para resolver qualquer desinteligência, né, nesse caso, né? Agora, eu acho que partir para proibição do uso de equipamentos eletrônicos no estabelecimento, eu acho isso desarrazoado, até porque a tecnologia hoje faz parte da nossa atividade. E às vezes uma pessoa está com o notebook aberto, está conversando com a esposa, está conversando com o filho, está pagando uma conta no banco, está lendo um livro, está jogando um joguinho. Às vezes muitas pessoas vão sozinhas se alimentar ou tomar um café, e às vezes elas fazem isso para se distrair, para passar o tempo, e não tem problema nenhum nisso, né? E mesmo questões de trabalho, quando é uma reunião ligeira, é rápido, não tem problema. Agora, a reunião de trabalho, né, assuntos comerciais longos, demorados, se utilizando da estrutura do estabelecimento, né, uma descarga no sanitário consome 15 litros de água, né?
E se não há um consumo respectivo, o estabelecimento fica no prejuízo. Mas tudo bem, é o que a gente chama de risco do negócio. Agora, se vários clientes começam a ter esse tipo de postura, infelizmente algumas empresas, nós já vemos, algumas padarias, cafés já adotam postura de não permitir o carregamento, não disponibilizar o Wi-Fi, isso pelo abuso de alguns clientes. Então, a gente pede para que haja bom senso, evite fazer isso no horário do almoço, prefira o período da manhã ou o período final da tarde, que é sempre mais tranquilo os estabelecimentos, e conversar com o proprietário ou com o funcionário, se ali é amigável, se ele pode fazer a reunião. Então, a gente sempre preferir esses estabelecimentos. Então, a gente, inclusive, Fernando, nós fizemos uma consulta formal para o PROCON, entendendo até onde pode ir, né, a liberalidade do empresário. Nós, na federação, nós entendemos, como eu falei, que proibir o uso de equipamentos eu acho indevido. Por mais que a gente possa fazer isso, né, nos bancos, é proibido o celular, é proibido no estabelecimento entrar de capacete, mas isso é lei. Mas existe uma outra questão, que os nossos estabelecimentos não são escritórios, né? Nós somos estabelecimentos gastronômicos, voltados para a alimentação. E embora ali tenha toda uma estrutura propícia a uma reunião, ele não se dedica a isso, porque as reuniões demoram muito tempo, né? Então, vamos só pedir esse bom senso, esse equilíbrio. É uma alegria, é um prazer receber nossos clientes sempre. Venham fazer suas reuniões nos nossos estabelecimentos, mas observem as regras e conversem previamente para ver se é amigável para esse tipo de encontro. Perfeito. O Edson, eu quero agradecer a sua participação, mas para fechar de vez, né, a gente fala da Foresp, Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo. Qual é a função, qual é a finalidade, só para que o ouvinte CBN tenha conhecimento, né, do serviço que é prestado pela Federação, pela Foresp. Perfeito, obrigado pela oportunidade. O sistema sindical brasileiro, ele tem 3 níveis, né? Sindicatos, federações e confederações. Isso tanto em nível dos trabalhadores, quanto em nível patronal. Nós somos a entidade patronal, a federação, portanto, uma entidade sindical patronal de 2º grau, e nós representamos 24 sindicatos patronais no estado de São Paulo. Aqui na região do Vale, por exemplo, nós temos os senhores São José dos Campos. Meu amigo Júnior é o presidente da entidade aí, por vezes ele participa da CBN Vale também. Nós representamos, então, 460 mil empresas no estado de São Paulo, que geram aproximadamente 800 mil empregos diretos. Somos o maior gerador de empregos do estado de São Paulo, e participamos com cerca de 10% do PIB estadual. O Júnior, se eu não me engano, aqui do Vila Velha Restaurante é nosso vizinho. Aliás, está devendo uma visita para nós aqui já há algum tempo. Convidá-lo para uma próxima oportunidade. O Edson, parabéns aí pelo trabalho. A gente sabe, não é fácil, né? Você mexe com o público, o sindicato, as empresas, né, que estão ligadas aí à federação, mexe com o público, e a gente tem que ter bom senso, né? Mas a gente tem que cobrar também do próprio público o bom senso na hora de entrar na casa de alguém, porque se eu estou entrando no restaurante, estou entrando na casa de uma outra pessoa e eu tenho que respeitar as regras e as normas daquela casa. Muito obrigado, Edson, pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigado ao Edson Pinto, diretor executivo da Foresp, Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo. Até peço desculpas aí a gentileza, foi uma entrevista relativamente rápida. A informação que recebemos é que o Edson tem uma agenda repleta, né, para esta terça-feira. E por isso, né, de maneira bem rápida, para citar este episódio, logicamente existem 2 situações, né? E o Edson citou muito bem. Enquanto eu vou falando aqui, o Paulo Lima vai mostrar, para quem acompanha pelo Facebook e pelo YouTube, vai ter estas imagens na nossa tela. Para quem está, né, apenas acompanhando pelo AM750 ou pelo nosso aplicativo, eu vou fazendo aqui um pequeno comentário a respeito desta situação. O Paulo Lima já solta o vídeo, você acompanha pelo Facebook e pelo YouTube, mas eu faço aqui o comentário que é fundamental. O Edson disse muito bem essa questão. Existem regras, existem normas e existem leis. As leis devem ser cumpridas em qualquer situação, sem dúvida alguma. As regras e as normas vão do bom senso.
Se você chega em um determinado estabelecimento e lá neste estabelecimento existe lá, né, uma informação que é passada, aqui é proibido, aqui nós não queremos a utilização do aparelho celular, né? É uma regra daquele estabelecimento. Se você é contra aquela regra, saia do estabelecimento, procure um outro, né, que atenda às suas necessidades. É muito simples, né? Evite qualquer tipo, né, de confronto, né? A gente sabe que as ideias elas podem ser diferenciadas, mas as regras elas devem ser obedecidas, elas devem ser respeitadas, porque se por alguma razão, né, foi tomada aquela decisão, então existe, logicamente, a obrigatoriedade de se ter um entendimento de que a regra deve ser obedecida. O Paulo Lima coloca, para quem acompanha pelo YouTube, as imagens, inclusive ali existe uma abordagem um pouco mais desrespeitosa, né? Mas tudo isso, né, tudo o que aconteceu nesta padaria também faz parte agora, né, de uma investigação da Delegacia de Polícia de Barueri, na Grande São Paulo, que está investigando, né, e colocando esta situação como uma tentativa de agressão ocorrida lá nesta padaria na cidade de Barueri. Bom, nós seguimos aqui com o nosso CBN Vale Primeira Edição. Nesta padaria, o Paulo Lima, inclusive, me passa aqui a informação, o Flávio de Carvalho também, o dono da padaria, o Alan Barros, né? O dono é o Silvio Mazzafiore, ameaçou o empresário Alan Barros com um pedaço de madeira. O episódio teria ocorrido após o proprietário se irritar com a presença de um notebook aberto sobre a mesa em que a vítima, né, estava com amigos. E, de acordo com o PROCON, o estabelecimento é livre para determinar esse tipo de proibição, mas desde que o cliente seja informado. E aí nós tivemos uma sequência de fatos desagradáveis envolvendo as pessoas envolvidas. Não só o proprietário do estabelecimento, mas como também, né, aquela pessoa que estava ali como cliente. Vamos acompanhar o caso, mais um caso que acontece e tudo se resume a uma só questão, né? A falta de bom senso, né? Do equilíbrio, do entendimento e do respeito ao próximo. Isso é fundamental, seja qual for a sua atividade, a sua função, seja qual for as regras do seu estabelecimento, da sua casa, é fundamental, primeiro passo, que aconteça o respeito em relação ao próximo. Agora são 10h26. De segunda a sexta, das 3 às 4 da tarde, tem CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, diversão e cultura. Para você que gosta de estar conectado. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Evite o frio excessivo de 17 graus, regulando a temperatura entre 21 e 23 graus. Essa é a temperatura ideal para seu conforto e ajudam a manter a conta baixa. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 98134